Iniciamos aqui a nossa segunda hora com informações ao vivo da nossa reportagem para você. Isso porque o Brasil enviou uma resposta às investigações abertas pelos Estados Unidos sobre as práticas comerciais brasileiras. E no documento enviado, o governo afirma que as alegações norte-americanas são improcedentes. Vamos até Brasília porque o Igor Damasceno participa com a gente e tem mais detalhes sobre esse assunto. Igor, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Roberto. Bom dia para você, também para a Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, no documento assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o Brasil negou qualquer prática desleal ou discriminatória com o comércio dos Estados Unidos. Disse também que cumpre todos os acordos que são firmados na Organização Mundial do Comércio e que não há base jurídica para que novas sanções, para além daquela sobretaxa de 50% já imposta pelo governo norte-americano, sejam aplicadas ao governo brasileiro. Olha, só para a gente contextualizar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele determinou uma investigação comercial contra o Brasil, alegando práticas desleais e discriminatórias. E ele listou uma série de questões que, na visão de Trump, são consideradas desleais. Ele citou, por exemplo, o Pix. Disse que o nosso modelo de pagamento digital, ele pode afetar as empresas norte-americanas e, consequentemente, a economia dos Estados Unidos. Em resposta, Mauro Vieira disse que as regras de operação do sistema visam segurança, estabilidade e proteção do consumidor, sem restrições discriminatórias a todas as empresas estrangeiras. Em outra questão, o governo norte-americano cita, por exemplo, o mercado do etanol. Disse que o Brasil favorece outros parceiros comerciais e ignora acordos fechados com os Estados Unidos. Em resposta, o governo brasileiro disse que adota políticas compatíveis com compromissos multilaterais e lembrou que o país pratica tarifa zero para produtos aeronáuticos, em referências a regras aplicadas à indústria de aviação. Olha, até o combate ao desmatamento ilegal entrou no relatório, está sob investigação do governo dos Estados Unidos, dizendo que o Brasil descumpre acordos e não combate efetivamente esse tipo de crime ambiental. Em resposta, o governo brasileiro disse que a política ambiental não constitui barreira comercial nem restringe a competitividade de empresas norte-americanas. Disse também que há um pacote robusto contra o desmatamento, contra crimes ambientais no país. Bom, essas são algumas das principais respostas dadas pelo governo federal ao governo norte-americano. E agora o que vai acontecer? Quais serão os próximos passos? Olha, pessoal, a partir do dia 3 de setembro, essa investigação vai continuar com audiências públicas. Todos os setores, todos os agentes envolvidos vão ser ouvidos pelo governo norte-americano. E se o governo dos Estados Unidos entender que há sim uma prática discriminatória, restritiva, desleal por parte do governo brasileiro, então novas sanções podem ser aplicadas. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Tá combinado. Muito obrigado, Igor Damasceno, direto de Brasília. E é assunto para a gente já convocar aqui a primeira análise de hoje com a Deise Ciocari e também o José Maria Trindade, a quem eu dou bom dia para vocês dois. Vou começar contigo, Deise. À medida em que o governo respondeu algumas alegações, eu achei interessante aí no final o Igor dizendo que o governo Trump está preocupado com a política de desmatamento. Logo quem, né? E assim, Deise, como é que você viu essa resposta do Brasil para o governo norte-americano, pontuando aí uma série de iniciativas comerciais do Brasil que foram colocadas em dúvida pelo governo americano? Bom dia. Bom dia, Nonato. Itamaraty deixou claro que se trata de poder e não de comércio, né? Bom dia para Soraya, Zé Maria.
Bom dia, audiência da Jovem Pan. Então, essa resposta ali, detalhando ponto por ponto, mostra que o Itamaraty entendeu que isso não é simplesmente uma questão de comércio, né? É uma questão também de poder, principalmente de poder. E o Brasil, nessa resposta, construiu uma narrativa política que eu entendo que seja muito interessante, porque ele mostrou que respeita as regras globais, espera no meio disso tudo uma reciprocidade, enquanto os Estados Unidos acabam recorrendo a esses motivos políticos que são muito mais fortes e acabam colocando todo o comércio mundial em desgaste. Então, essa postura do Brasil, eu entendo que ela acaba dialogando diretamente com essa busca que o Brasil tem de ser um líder do Sul Global. Agora ele começa a encaixar as peças através dessa resposta mais diplomática. Obviamente, a gente não pode esquecer que esse detalhamento, ponto por ponto aí que foi feito pelo Itamaraty, ele também apresenta alguns riscos, né? Os riscos de retaliação que podem ser maiores ainda. Então, a gente pode ter essas retaliações através de barreiras tarifárias, de um desestímulo a investimentos nacionais, né? E um maior isolamento em setores estratégicos. Tudo isso está na conta, a gente já sabia desde que começou essa história toda do tarifaço em relação ao Brasil, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, mas fato é que agora o Itamaraty respondeu à altura, ponto por ponto, e mostrando que entendeu como que funciona o jogo. Zé, bom dia para você também, para a Deise. O Brasil conseguiu, na sua avaliação, reunir, né, todos os argumentos técnicos, econômicos para dar essa devolutiva aos Estados Unidos, e toda essa resposta já há uma expectativa de que surta algum tipo de efeito? Pois é, sim, deu respostas, mas ninguém sabe o que os Estados Unidos vão fazer com essas respostas, né? Muito bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia, Deise. Bom dia a você que está aqui nos acompanhando no Jornal da Manhã. Parece, na mitologia grega, aquela esfinge decifra-me ou te devoro, né? Ninguém sabe exatamente o que quer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil. Quando eu digo nominalmente o presidente, porque não se trata de uma política norte-americana, e sim uma decisão da Casa Branca. Senadores que foram aos Estados Unidos numa missão muito importante de tentar fazer exatamente esse trabalho de explicar o Brasil, encontraram dificuldades, porque todo o governo dizia: este é um assunto da Casa Branca. Então ninguém sabe exatamente o que é, se é negócio, se é uma tentativa de proteger o comércio dos Estados Unidos, se é preocupação com o dólar que o presidente Lula quer tirar das negociações internacionais, se é até a união de países desse BRICS, né, que não é um grupo econômico, mas que coloca ali uma sombra sobre a negociação com os Estados Unidos, China e Índia, né? Então ninguém sabe exatamente o que é e o que está acontecendo. Mas tudo indica que a partir de agora, todos lá nos Estados Unidos, inclusive o governo Trump, já estão conhecendo o Brasil e conhecendo também a 25 de março. Falta que eu estou morrendo de medo deles implicarem com o pão de queijo lá de Minas Gerais, né? Então ninguém sabe exatamente. Quando houver ali a definição clara, é por isso, tudo bem. Agora, não me venha falar de Donald Trump, né, dizer que o Brasil está desmatando ou colocando fogo na floresta para criar boi e soja. Nós estamos concorrendo com os Estados Unidos na produção agropecuária. Isso é verdade. Eu visitei produtores agropecuários nos Estados Unidos, impressionados com a capacidade do Brasil, principalmente de se remodelar, de aumentar a sua produção na mesma área plantada, inclusive a possibilidade de troca de produção, soja, algodão, milho, né? Eles não, produzem gerações a mesma coisa, do mesmo jeito, e nós estamos inovando, né? Então, há uma disputa, não é um comércio ilegal. Então, fica muito difícil. É um resultado oficial, uma resposta oficial, mas a gente não sabe até onde isso vai dar certo, né? Obrigada, Zé. A gente ainda vai falar mais desse assunto nessa edição do Jornal da Manhã.